Eu vou então, bom dia a todos, iniciando a gravação do dia de hoje. Eu vou compartilhar minha tela com aquele slide que a gente já estava ontem, e vou fazer até um apanhado sobre uma que a gente estava discutindo, que é vírus, que é um tema super atual, afinal de contas estamos vivendo uma pandemia viral, né. Estavam lembrando, já vivenciando epidemias, né, que é diferente de pandemia, porque a pandemia é a nível global, e epidemia, ela atinge, né, um determinado número de pessoas, menor, né, uma escala menor. E ela não abrange fronteiras, né, não pode acontecer, né, de outros países, sei lá, a África do Sul está vivendo uma epidemia de dengue, o Brasil está vivendo também, mas não é em larga escala e a gente não entende como pandemia. É isso que a gente está vivendo, realmente é uma pandemia, porque a escala é muito maior, né. E a gente estava falando na passada sobre essa questão aí, né, dos vírus, né, as dessas doenças virais, então, por exemplo, a gripe espanhola, matou milhões de pessoas, né, estima-se que é entre 17 milhões e 50 milhões, entende-se até que pode ser 100 milhões de pessoas, atingiu 500 milhões de pessoas, mas o número de morte foi, em torno de 17, eh, a 50, a 100 milhões de pessoas, porque naquela época, né, foi em 1918, foi, né, naquele período da Primeira Guerra Mundial, e aí não existe, não tinha essa mensuração igual a gente tem hoje. Se hoje a gente é difícil de você mensurar, o número, porque você precisa catalogar, né, as pessoas como que o Estado você sabe que o Estado ele precisa ser notificado quando você tem uma doença infecto-contagiosa. Então, quando você tem dengue, chikungunya, quando você tem febre amarela, tuberculose, HIV, você vai à unidade de saúde, mesmo que ela seja particular. E aí lá, o médico ele vai passar os exames a você, os exames para verificar, para fazer o diagnóstico da sua doença. Quando for diagnosticado, o governo, o Estado, né, que é o poder público, ele deve ser notificado. É de obrigação de todas as pessoas da área da saúde, enfermeiros, médicos, nós biólogos, né, a gente notificar, a gente, tem um banco de dados e a gente tem que, notificar o Estado em relação à doença infecto-contagiosa, para que essas informações vão para esse banco de dados e o Estado, ele partir para promover ações que visem, eh, mitigar o problema, né. Então, eh, isolar, né, enfim, tanto que quando tem surtos, né, por exemplo, em Vila Velha teve um surto de cachumba, né, ontem eu estava falando até que eu falando peguei cachumba na infância, teve surto de cachumba. Então, assim, aquela área ela precisa ser isolada, as crianças não podem ir, as famílias precisam ser notificadas em relação àquilo que está acontecendo. Então, até que as pessoas que estão ali doentes possam estar numa situação em que elas não passem mais o vírus para outra pessoa, tá. Então, ontem a gente estava falando, então, sobre a questão das viroses, né, que o vírus ele é específico, então como tá na tua tela tem vírus que é de planta, vírus que é de artrópodes, né, tem de insetos, tem vírus que é de humano, que não vai pegar no cachorro, né, mas, por exemplo, tem um coronavírus que é do cachorro, mas esse pega na gente? Não, né. Pelo menos aquilo até onde eu li, né, que os livros mostram, eh eh, foi mostrado que não pega, que se o cachorro se desenvolver, ele pode morrer de diarreia, por exemplo. Mas esse SARS-CoV-2, né, que é outro coronavírus, que foi identificado há pouco tempo, esse sim, né, acomete a vida das pessoas. Vimos também que os vírus também, eles não atingem da mesma maneira as pessoas, né. E aí você lembra de quê? De variabilidade genética. A minha constituição gênica é diferente. Aqui a gente dá na sala teve gente que já pegou o coronavírus, né, e não morreu, graças a Deus, né, mas há pessoas que pegou e morreu, né.
Então, você vê que as doenças, elas atingem as pessoas, existe um certo padrão, então, por exemplo, é um vírus respiratório, é um vírus respiratório, vai atingir ali, né, as células da sua mucosa, tanto que um dos sintomas é o quê? Perda de paladar, não é? Estão me ouvindo, gente? Estão acordados, estão me entendendo? Cadê o pessoal que já pegou covid? Fala um oi aí pra mim, fala aí pra mim o que que você sentiu, ou que não sentiu. Tô preocupada aqui, porque vocês não estão falando, vocês estão tudo dormindo ainda, né, eu esqueci. Vocês ficam meio lesado de manhã. Ah, tá travando, né. Espera aí, deixa eu começar a tirar as internet aqui, espera aí. Quando é assim, eu começo a tirar do celular, aí eu já vou tirando de onde não é pra estar, porque come a internet, né. Eh Então, assim, cada pessoa vai ter um sintoma, né, ou não vai apresentar, e aí por que essa diferença? Lembra de variabilidade genética, né, aquilo que, a nossa constituição gênica é diferente uma da outra, né, então nem todos os vírus vão, acometer as pessoas da mesma maneira, né, há pessoas assintomáticas, há pessoas que têm uma reação muito forte, né, então, quando a gente pensa eu dei exemplo ontem do HIV, é um vírus que ele causa, né, a imunodeficiência humana? Sim, mas é para todo mundo? Então não é 100%, mas é a maioria, né. A gente tem um grupo lá, como eu comentei, de mulheres lá no Quênia, que elas têm o HIV e o HIV não causa a imunodeficiência delas, né. Logo, então, pra você ver que essa questão da variabilidade genética, ela realmente seleciona. Então os vírus, eles são controladores de populações, né, bactérias também. Porque se a gente pensar em grandes, predadores como nós, né, os animais do topo de cadeia, eles não têm predadores naturais. Então morre de quê? Morre disso, gente, de vírus de bactéria, tá. Então, os vírus são específicos, né, o bacteriófago vai parasitar quem? Bactéria, né, o vírus da gripe, humano, mas ele também parasita porco, parasita galinha, e da onde ele veio? Do porco e da galinha, né, o H1N1, se a gente pensar, e por quê? Aí você já pensa na questão de animais confinados, né, eh eh, e lidando com o humano. É muito mais fácil, não é? Muito mais fácil você contrair. Então, nesses ambientes de criadores de galinhas, de porcos, tem que ser feita toda uma vigilância, e é muito fácil passar do animal para o humano, porque o vírus ele muta, né, ele tem essa capacidade. Por que que vírus, eh, ele tem tanto sucesso, né, ele causa tanta doença no humano? Então eu especifiquei, no humano. Responde aí para mim, por que vírus causa tanta doença no humano? É tão fácil de pegar no humano. Porque não é um método contraceptivo simples, preventivo, né. Aham. Profilático, Samuel. É porque geralmente contraceptivo a gente fala em relação à ação, né, excepção é o encontro dos gametas, que aí tem a ver mais com reprodução. Porque existe gente e cada um com organismo diferente. Então, não é bem por isso não. Vamos pensar no vírus então? Ele tem grande capacidade de mutação. Então escreve aí, escreve no cantinho do teu caderno, no cantinho do teu livro, qualquer lugar aí que você achar na mão, na perna, na mesa que você está aí, escreve em qualquer lugar, porque isso é importante. Por que que vírus
tem tanto sucesso com o humano? Primeira coisa, é porque ele tem capacidade de mutação, ele tem capacidade de mudar. Então ele tá vamos pegar o Zika vírus, que até a década de 50 ele estava parasitando quem? Macaco, lá na floresta de Zika, na África. Ele passou a parasitar humano. Provavelmente o humano teve contato com o macaco, afinal de contas muitas dessas pessoas comem carne de macaco, né, e dependendo come até carne crua, né, então tem contato do sangue do macaco ali com o sangue do humano. Aí, então ele tem grande capacidade de mutação, né, ele mudou e passou a ter muito sucesso com o humano. Então, isso é uma, né, vírus são mutáveis. A outra coisa muito importante é isolamento geográfico. A falta de isolamento geográfico. As pessoas andam pelo mundo inteiro. Os transportes aéreos facilitaram esse deslocamento dos seres humanos, né. Então isso é fácil, dentro de um avião, né. Você sai de um ponto que está tendo, por exemplo, uma um surto, uma epidemia, e vai para outro ponto que não está tendo. Você é o transportador. Se você for tiver contaminado, você vai transportar, entende isso? Então, a perda desse isolamento geográfico, facilita, né, com que as viroses elas façam isso, né. Eh, e essa questão do vírus de atacar o tá no para o humano, né. Ele sofreu uma mutação e passa a parasitar o humano. Então, como que essa ocorrência aí da SARS, né, que é síndrome respiratória aguda grave, eh, veio do morcego, essa primeira, né, desse contato aí, do humano comendo carne de morcego. Essa a de agora, o SARS-CoV-2, né, a SARS, que é lá inicial, né, eh, lá da China, né, a gente não foi do morcego. Agora a SARS-CoV-2 a gente não tem certeza da onde ela surgiu, né, acha que é do pangolim, da cobra, mas, enfim, tem contato com o animal, né. Até então ele estava parasitando o animal, e aí passou a parasitar o humano e teve sucesso, por causa desse deslocamento aí, essa perda de isolamento geográfico. Porque uma coisa é o vírus ficar isolado ali, por isso que é importante fazer o isolamento, né, para que você não passe, não seja o transmissor. Agora, gente, cuidado que tá voltando, né, quer dizer, voltando não, eh, o número de pessoas nas UTIs com covid tá aumentando. As UTIs sempre estão cheias, né, porque é cirurgia, aquela coisa toda. Mas o número de pessoas, de leitos que estão sendo já desocupados, estão impedindo, por exemplo, pessoas que precisam de fazer cirurgias, eles já não estão marcando mais. Porque sim, leitos já estão para pessoas com covid. Então, assim, não é que a segunda onda tá voltando, a gente nem saiu da primeira, mas está aumentando os casos. Por quê? Porque as pessoas estão se comunicando, né. Então, assim, fiquem atentos em relação a isso, né. E outra, não é porque pegou uma vez que tá isento, porque já tem um caso notificado aqui, que uma pessoa que pegou há 7 meses atrás, teve a reincidência agora. Não é o mesmo vírus, pegou de novo. E isso, a saúde ela já tá verificando essa questão. Então, ô Samuel, assim, a origem do vírus, vamos pensar agora na origem do vírus. Eh, o que que é o vírus, eu falei ontem que ele surgiu depois da célula, né, porque um parasita intracelular, então ele veio depois que a célula surgiu, certo? Então, os primeiros seres, né, os procariotos, né, que eram parecidos com bactérias. A bactéria ela tem um DNA
o material genético dela chama plasmídio, né, é uma pequena molécula de DNA enrolado. E as bactérias elas trocam. Então, o que que acontece? Existem transpossons que são partículas desse DNA livre, então entende-se que o vírus surgiu dali, desses DNAs livres, soltos, né, que as bactérias ao transmitir uma para outra, liberou esse, e aí tem estruturas, né, genes menores. E aí isso entende-se que a partir daí foi a origem dos vírus. E os vírus, como eles são parasitas intracelulares obrigatórios, eles precisam de parasitar as células. Logo, e eles têm capacidade de mutação. Então eles conseguem, transmutar, né, de indivíduo para indivíduo. Isso leva tempo, né, não é de um dia para o outro, mas como a forma que a gente vive, ela facilita, né. A gente vive em grupo, aí é muito fácil de transmitir, e pode causar mutação, né, entre uma pessoa e outra. Então, o vírus lá no início da pandemia eu falei: "Por que que é importante os cientistas, eh decodificarem o genoma do vírus?" Até uma cientista, né, mulher que é líder, né, desse grupo aqui, ela fez essa liderança, né, da equipe que fez a decodificação do genoma. Foram 3 dias, né, acho que em 3 dias eles conseguiram decodificar. E aí, para saber o que saber se esse vírus que está parasitando aqui no Brasil é o mesmo lá da China, a mutação, né, porque o vírus é o mesmo, está causando os mesmos sintomas, mas para ver se que mutação é essa, entendeu? Então os cientistas eles precisam se comunicar, tá? Por mais que tenham indústrias, né, promovendo aí diferentes, indústria farmacêutica promovendo diferentes, vacinas, mas eles se comunicam, é igual a galera do processamento de dados aí, que o código é aberto, né, eles trocam, tem uma comunidade, então é mais ou menos assim, só que a gente se tratando da ciência, ela é mais complexa, né. Então há uma troca também entre os cientistas, porque às vezes a identificação de a linha que está pesquisando, aquilo que ele descobriu dentro daquela pesquisa ali serve para a pesquisa do outro, que é diferente. Então há essa troca também, tá. Então, isso é importante, tá, gente? Isolamento geográfico e a mutação, né? O vírus ele tem alta capacidade de mutação e também essa perda de isolamento geográfico do vírus, então o humano é muito fácil, ele é um ser social, ele se aglomera. Gente, é só você sair à noite aqui, ó, os bares estão abarrotados de gente. Eu fiquei olhando e falei assim: "É, a Covid acabou, né? Então não existe mais". É assustador de ver, mas enfim, eh, cada um com seu cada um também, né, a gente tem que ser responsável, porque às vezes eu sou assintomática, mas transmito, e aí eu vou causar um sofrimento no outro. Enfim, outra coisa importante para falar também de vírus, eh, são as partículas virais, né, que são, por exemplo, os prions, né, que são proteínas infectantes. Então o que que acontece? Tem uma doença que é chamada de encefalopatia espongiforme, que é a doença da vaca louca, né, que o gado precisa ser vacinado, né, precisa ser feito todo um controle, eh, e aí, eh, lá no passado era muito comum o gado quando morria dessa forma, com essa doença, "Ah, não vamos perder a carne não". Aí ia lá e comia a carne do animal, as vísceras do animal, e aí as pessoas contraíam, o vírus, né, e ataca os neurônios. Ou pegava aquela aquelas vísceras ali do animal e transformava em ração para o próprio boi comer. E aí, como tinha esses prions, essas partículas virais, o gado que comia essa ração feita, né, dessas vísceras do animal morto, do da mal da vaca louca, ele sofria com a doença também. Então quer dizer, ele tinha a partícula, a proteína ali, viral e desenvolvia a doença, beleza? Então pode acontecer isso também.
Temos também da reprodução, né, que é um exemplo de um bacteriófago muito usado na biotecnologia, né, para produzir, por exemplo, transgênicos. Ontem eu falei um pouquinho da bactéria, da Wolbachia, né, eh, a Wolbachia é usada numa profilaxia paralela do combate à dengue. Essa bactéria, por exemplo, os mosquitos não têm, e aí elas são introduzidas no mosquito, e o mosquito, se ele tiver o vírus da dengue, compete por nutrientes com ele, então o vírus perde. É uma briga entre os 2 por nutrientes e o vírus perde, então é uma profilaxia paralela, tá. Tem funcionado, mas o melhor de todos mesmo é ainda, eh, a profilaxia que o to todo o os métodos que a gente já faz para evitar dengue, tá. Lembrando, gente, que dengue é epidemia no Brasil, então, assim, talvez não espere muitas questões de prova falando, né, desse vírus que a gente está, vivenciando agora não, mas lembre-se de dengue, porque dengue já é conhecido, né, não existe vacina ainda, porque tem 5 tipos, né, tem um que está sendo, do co pesquisado lá na Malásia, então se for feita uma vacina, a vacina já está em teste, mas tem que ser uma vacina para os 5 tipos, né. E outra, quem toma vacina, se for, por exemplo, para 3 tipos, ela tem o risco de desenvolver hemorragia. Porque quando você pega uma vez, quem aí na sala já pegou? Eu tenho uma aluna que ela pegou 2 vezes. Então, quer dizer, já pegou dengue, sei lá, tipo um, tipo 2. No Brasil tem 3 tipos, né. Então, tipo um, tipo 2. Só falta pegar mais um. Então, essa minha aluna hoje, ela tem um risco de pegar a hemorrágica. Ela tem um risco muito maior de desenvolver a hemorrágica do que eu, que não peguei nenhum. Estão me ouvindo, gente? Enfim. Reprodução, beleza. Reprodução, então, do vírus da gripe, né, mostrando aí o acoplamento aí à membrana, a introdução do material genético, né, e lá a replicação, né, a multiplicação desse material genético do vírus, né, e depois a incorporação de proteínas virais à membrana, né, empacotamento do material genético viral, depois quando ele ocorre a lise, né, é enviado, esses virions, né, pra membrana da célula hospedeira, tá. Então se ocorrer a lise aí, ocorre a transmissão, né. O vírus da herpes. O vírus da herpes, ele faz 2 ciclos, o lítico e o lisogênico. Quando ele não sai, né, ele tá na musculatura facial, né, tanto que, quem tem baixa imunidade, aí rompe as feridas na boca, né, nos lábios da boca, na mucosa, né, e dependendo do lugar, até no rosto acontece isso. Eh, esse vírus quando ele está fazendo o ciclo lisogênico, né, que é o ciclo em que não ocorre a lise celular. A quebra, né, da célula, o rompimento da célula. Quando ele começa a fazer feridas, ele está no ciclo lítico, que é o ciclo em que ele começa a liberar. Então, se você beijar na boca de alguém, por exemplo, ter contato com a ferida dessa pessoa, você pode contrair o vírus dessa forma, tá? Bom, aí aqui doenças virais, certos vírus não aparecem viáveis muito tempo fora dos hospedeiros, mas cuidado, porque ele passa por um tempo. Então, exemplo, eh o vírus do HIV, ele pode estar na seringa que o indivíduo usou para poder injetar droga nele, ou para injetar um medicamento que seja, né. E aí, o vírus ele vive no sangue vivo. Então o vírus do HIV, que é um vírus específico, né, o vírus da gripe, quando eu espirro e a minha mão fica cheia de gotículas, tem vírus. Vai ficar por muito tempo? Não. Mas no momento que eu espirro e depois eu vou lá e cumprimento uma pessoa, né, pego na mão daquela pessoa, eu posso transmitir para ela, né, e a pessoa colocar a mão no rosto, na boca.
né. Por isso que esse movimento aí de botar a mão no rosto, na boca, por isso que agora essa questão da gente lavar sempre as mãos, né, passar álcool em gel, evitar esses contatos, né, com as outras pessoas também, de abraço, de beijo, de pegar na mão do outro, exatamente para a gente impedir, para a gente tentar isolar um pouco esse vírus. Porque se você tiver, que você fique com ele, não passe para os outros, até que o vírus suma da sua vida, né, do seu corpo, tá? Outros vírus são transmitidos por meio de secreções, então o HIV também, ó, além do sangue, ele é transmitido pelo leite materno, né. Por isso que uma mãe que tem HIV, e ela dá à luz a uma criança sem HIV, porque existe toda uma manobra para evitar que a criança não pegue o HIV, ela não pode amamentar essa criança, porque ela pode, transmitir o HIV para a criança por meio do aleitamento. Antigamente era muito comum as mães de leite, então são mulheres que elas, por exemplo, eh, uma mulher que tinha, HIV, tinha HIV, uma mulher que tinha dado à luz para uma criança, e aí ela, sei lá, escondeu o leite secou, o leite empedrou, né, não tem essas histórias? Aí a vizinha estava amamentando seu filho recém-nascido, aí ela pegava e levava a criança para ser ali abraçada por aquela vizinha. Hoje isso é proibido, por quê? A gente não sabe se a vizinha tem HIV, né, tem qualquer doença infecto-contagiosa e pode transmitir à criança, tá. Na roça era muito comum, eles chamavam até de mãe de leite, né, que a mãe não podia dar ou amamentar, e aí a mãe de leite, amamentava. Então hoje isso, assim, por mais que possa existir ainda essa prática, mas ela à luz da biologia, ela não é indicada devido a isso. Saliva, né, falei ontem da doença do beijo no carnaval, né, o pessoal fica se beijando, fluidos, o esperma, né, gente. Então HIV aí, ó, essa doença, as doenças, bacteri além de doenças bacteriológicas, nossa, bacterianas também, eh também são transmitidas por fluidos, né, mas como a gente está focando no vírus, então HIV, eh, condiloma acuminado, né, que é viral também, beleza? Entre outras aí, virais, né, o próprio HPV, hã. Quem aí já foi vacinado para o HPV? Meninos. Meninas também. Qual das meninas já foi vacinada pelo HPV? Pra contra o HPV, né, que é o vírus, o papiloma vírus, né, que é o vírus do câncer do colo do útero. Quem aí já foi vacinada? Que qual das meninas? Qual dos meninos já foram vacinados na sala? Lubase já foi. Isso aí, para não transmitir, certinho, Lubase. Foi na escola, né? Isso mesmo, foi nesse período. Na escola foi. É. Olha na carteirinha, Alan, de repente já tem essa informação. Ou no comprovante, né. Então assim, antes estavam vacinando todas as meninas de 12, 13 anos, e aí depois a campanha se estendeu para os meninos, porque os meninos transmitem, né. Porque se eles fazem sexo sem preservativo com uma mulher que tem o HPV, e ele contraiu o HPV, e ele transmite o HPV para a parceira dele, né, quando chegar a por que meninas de 12 anos? Porque elas estão iniciando a puberdade ali, né, estão na puberdade, então, dali para frente pode acontecer de ela ter uma vida sexual. Então quando chegar na vida sexual adulta, pode acontecer de ela, de receber esse vírus, né. Bom, alguns tipos de vírus podem atacar tanto células humanas quanto células dos outros animais, né, a gente fala um pouquinho disso, inclusive essas doenças, elas são chamadas de zoonoses virais. Então, um exemplo, a raiva, né, a raiva, ela é ela foi praticamente erradicada, né, são, assim, raros os casos, se não me engano, são 2 casos únicos no mundo inteiro de quem pegou raiva e conseguiu se curar, mas ficou com lesão, então a raiva é uma doença bem
perigosa, infecto-contagiosa, tanto que todo ano existe a campanha antirrábica, que é para quê? Para poder, vacinar os cachorros, os gatos, né. Existe todo um controle de morcegos também, tá, chuchus. Tem um amigo meu que só trabalha com isso, exterminando morcego. Ele é veterinário, ele é das unidades de vigilância sanitária do estado, e ele mapeia onde estão os morcegos e fazem o controle da população. Então joga até um veneninho lá para eles poderem comerem, os morcegos hematófagos, né, que são os morcegos que se alimentam de sangue. E aí ele pode transmitir para o cachorro. Depois você olha no Google, Samuel, coloca aí, a pessoas com o vírus da raiva, tem que colocar assim: "Vírus da raiva", porque pode aparecer pessoa colérica, né, da pessoa nervosa, colérica, mas é com o vírus da raiva. E aí a pessoa, ela tem, eh, esqueci o nome, espera aí, hidrofobia, ela espuma a boca, ela não consegue engolir por causa glândulas dela. Que eu ia falar, outra coisa? Eu participei muitos anos, né, eu queria ser veterinária, e aí eu participei muitos anos de campanhas de vacinação. E aí eu ia para o posto lá de saúde do meu bairro e vacinava. Eu sozinha vacinei num dia 300 cachorros, eu fazia essa contagem, eu achava o máximo. No outro dia o braço nem levantava direito, quase que caía. E era muito, era tudo bairro pobre, né, aí o que que mais tem em bairro pobre? Cachorro, né, gente, cachorro e criança. Então era mato lá no meu bairro. E aí tinha gente que trazia os cachorros, sabe aquele cesto de roupa, cesto furado que você coloca no banheiro? E cestos vazadinho, né? Aí tinha gente que levava o gato, o cachorro, tudo junto ali dentro do cesto. E eu falava assim: "Como que eu vou vacinar esses cachorros aqui?". Aí eu vacinava pelos buraquinhos do lado de fora, era muito engraçado. E aí levava galo, gente, pra gente vacinar, levava bode, era muito engraçado. Eu passava mal nessas campanhas, pra mim era uma diversão. Então, assim, a campanha ela não é para galinha, não é para bode, né, vaca, ela é para quem? Ela é para, os animais, né, que podem transmitir o vírus da raiva, cachorro, gato, eh, coelho também não, né, é só cachorro e gato a campanha, beleza? Ó, importante isso aqui, ó, o combate mais efetivo às doenças virais é a em tudo que envolve doença infecto-contagiosa, você tem que pensar em métodos profiláticos, em prevenção. É mais fácil, gente, a gente prevenir do que remediar, né. Infelizmente eu vi uma, informação, né, do poder público, né, de um dos líderes aí do poder público dizendo que, vamos focar no tratamento e não na prevenção. Assim, mostra que ele não teve a biologia básica, né. Porque, gente, eu preciso de traçar ações para impedir a contaminação, e não para tratar os doentes. É claro que os doentes devem ser tratados, até porque para não espalhar também. Mas a prevenção é muito mais fácil do que a remediação. Você gasta, né, do erário público, efetivamente, um valor muito inferior do que tratamento, porque tratamento ele pode agravar, gente. Então, assim, é uma doença que, por exemplo, da Covid-19, né, que é essa que a gente está falando agora, é uma doença que o indivíduo, ele precisa inclusive depois, se ele usar UTI, né, ele precisa ser depois, feito todo um tratamento. Há casos de pessoas que precisam de fisioterapia, né. Por quê? Porque perde capacidade pulmonar. Isso aí. Todo o dinheiro investido em prevenção, ele te dá um retorno, isso aí a economia já mostrou pra gente, não é só a biologia não, né, a economia já mostrou isso pra gente. Cada investimento que você faz em prevenção, você economiza em torno de 4 vezes, em relação a tratamento, que é muito mais caro, né, porque tem os agravamentos depois. Então, o foco é prevenção, tá bom? Então toda vez que vier qualquer questão que pedir, né, o que que é mais fácil fazer, foca na prevenção. Eh,
Deve ser realizado, ó, então, aí quais são as formas de prevenção? Vacinação é uma delas, é aquilo que a gente está tentando conquistar em relação à Covid-19, né, para impedir que ocorra a Covid-19, para impedir o contato com o vírus, ok? Medidas de saneamento básico, a gente sabe que o que quanto é importante, né, ó, tratamento de água, de esgoto, coleta de lixo, drenagem pluvial, tudo isso aí são métodos, né, são medidas de saneamento básico e que o poder público deve ofertar à população. Saúde pública, né, e cuidados pessoais, então essas campanhas elas têm a ver com educação, né. Isso que a gente está fazendo agora eu tô te treinando para a prova, mas eu tô te treinando primeiro para a tua vida. Lembra que você faz a prova também para que você primeiro viva, né. Então, é de responsabilidade dos educadores, eh, trabalhar a educação ambiental. O que que eu tô fazendo agora? Educação ambiental, educação para o meio. Que aí você já está atento em relação a su o seu comportamento. Né, e é isso conta ativamente na nossa população, né, para métodos profiláticos. Tudo bem? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar de bactéria, de vírus. Febre amarela, né, fiquem atento também, tá, eh, porque a febre amarela ela foi uma doença aí que a gente conseguiu controlar por causa da vacina, mas há movimentos aí anti-vacina, a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Eh, as vacinas, elas têm as suas porcentagens de eficácia, só que há pessoas, devido à sua constituição genética, que elas têm determinadas reações. É possível disso acontecer? Sim. Então a vacina, eu vou pensar numa vacina que ela vai imunizar 100% das pessoas? Não. Ela não vai imunizar, porque a gente está lidando com o corpo humano, a gente está lidando com células, com seres vivos. Então não tem como eu pegar 100%. Há vacinas que têm uma eficácia alta, como a gente está vendo aí. Tem vacinas que têm 82, 92, 97, né, mas não 100%. Infelizmente, há pessoas que vão ter reações e podem morrer devido complicações? Pode. Pode, é esperado? É, a ciência espera isso sim. Mas entre uma ou 2 pessoas morrerem, é melhor do que a gente não fazer nada, né. Se a cada 100 pessoas tomarem a vacina estarem imunizadas, já está valendo, tá. Então cuidado com números que vierem, né, em suas provas, pode acontecer de ter essa questão. Então, é só para você ficar sinalizado. Então a febre amarela, a gente já vinha com campanhas de vacinação nos postos de saúde, quem vai viajar, né, vai para fora do país, tem que ter aquele certificado internacional de vacinação. Então, a vacina da febre amarela tá nesse rol, dependendo do país que você vai, você tem que estar nesse rol de vacinas. E aí o que que aconteceu que a gente passou a pegar, né. Primeiro, desmatamento. Tudo tem a ver com as questões ambientais também, né, gente. Desmatamento, o mosquito estava de boa na floresta parasitando o macaco, né, e aí ele perde o seu ambiente, ele perde o isolamento e vem para a cidade. O Aedes aegypti, ele transmite a febre amarela, né, esse mosquito da dengue. Agora mesmo estava dando aula para você, estava vendo um voar aqui, aí evitando a gente pegar, né. Lembrando que é a fêmea que faz a hematofagia, né, e é um mosquito complicado, porque a fêmea ela só faz a vacina, só faz a hematofagia quando ela vai botar os ovinhos, né, então agora está iniciando o verão, né, daqui a pouco é o verão, chega em dezembro, mas está calor, já está chovendo, a gente tem que ter cuidado com os focos do mosquito, né, não é só em casa de pobre, em terreno de pobre que tem isso não, porque eu já vi drone sobrevoando praia da costa, os prédios de luxo e piscina tá cheia de larva de dengue. Por quê? Porque não tem cuidado, né. Mas tudo que envolve os lixos, né, e que acumulam água, inclusive em terrenos baldios, eles devem ser olhados, né, pelo município, pela vigilância sanitária do município. E e ele é transmissor da febre amarela também. Então, ó, presta atenção, Aedes aegypti, transmissor de dengue, tipo 1, 2, 3 no Brasil. 3 vírus, são 3 vírus diferentes, né, 3 vírus. Zika, chikungunya, febre amarela. É um mosquito que está muito bem adaptado ao ambiente urbano, né. Ele estava então de boa lá. Aqui ele encontrou sucesso, porque, oba, tem um monte de lixo,
chove, tem água parada, vou me proliferar. E a fêmea não é besta do mosquito, né, o que que ela faz? Ela vai ovipondo, botando os ovinhos em diferentes pontos. Ela não bota o criador dela num lugar só, né, ela bota em alguns outros. E por que que ela faz hematofagia? Para dar nutriente para produzir o ovo. Fora isso, quando ela não está botando o ovo, que ele fica esse o a do da oviposição até virar adulto são em torno de 20 dias. Então pensa lá a quantidade de mosquito que não deve surgir, e que cada mosquito desse pode ser transmissor da dengue. Lembrando que nem todo mosquito tem a den o vírus da dengue, e que não é eles passando um para o outro, passa, né, o ser humano transmite. Então se eu tiver dengue e um mosquito vier me picar, uma mosquita, né, vier me picar, e ela não tiver vírus, eu passo para ela, ok? E aí ela vai passando para o outro. E é trash isso, porque presta atenção, vamos pensar na sala, a gente tá na sala de aula, tem, sei lá, 30 alunos. Se vier um mosquito ali, uma fêmea, ele vai picar o Alan, depois pica a Bruna, depois pica o José, depois pica o Heitor, né? Ela tem a capacidade de fazer isso, porque é a estratégia dela. Ela faz isso, chama discordância gonotrófica. E qual o problema disso? Ela vai passar para o Alan, para a Bruna, para o José, entendeu? Numa sala ali pequena, ela pode passar o vírus para várias pessoas, entende? Então, cuidado em relação a isso também, né? Ao Aedes aegypti, que passa isso tudo de doença. A febre amarela, ela tem um ciclo, silvestre, que é, por exemplo, entre macacos, né, e os mosquitos, o Ramaigogos e os sabetes, e que fica entre eles, né, mas se o homem for lá e o mosquito picar o homem, ele pode pegar o ciclo selvagem. Aí o homem, ele ao chegar na cidade, ele é picado pelo Aedes aegypti ou o Aedes albopictus, e, contrair esse vírus, ele passar o vírus para o mosquito. E aí você já tem o vírus selvagem. Então na cidade pode ter o vírus selvagem e o vírus urbano. Então você tem um ciclo selvagem e um ciclo urbano. Então tudo tem relação, né, desmatamento, esses desastres, né. O descuido com a vacinação, essa onda aí de antivacinação, tem que tomar cuidado. Os postos estão cheios de vacinas. É importante que as pessoas vá vacinar, né. Beleza? Falei pra caramba, né. Vamos pra bactéria? Tentar fazer a bactéria dar um adianto aqui, tá. Chuchus, tô aguardando vocês. Ontem à tarde eu fiquei respondendo um monte de e-mail de aluno que estão produzindo trabalho, né, não recebi de vocês, preciso que vocês me mandem e-mail sobre os temas que vocês escolheram, a temática, né, para que a gente possa discutir, tá. Lembrando que toda essa discussão eu vou fazer só por e-mail. Aí a gente tem aqui a estrutura da célula bacteriana, a bactéria sim é um ser vivo, tem célula, né, é um ser unicelular e é o único grupo procarioto. Então, a gente tem o grupo dos moneras, tá. Eu vou até adiantar, mas é só para mostrar a árvore filogenética, tá. Aqui, ó, essa aqui é a árvore filogenética. Então, como que surgiram aí as bactérias, né? Elas surgiram aí a gente tem as linhagens, tá? A gente tem a bactéria, que é até chamada de eubactéria, e as árqueas, elas têm uma constituição na membrana diferente das bactérias, por isso que elas são, eh, separadas aqui. Em muitos, livros, né, você pode ainda encontrar o termo monera. Monera engloba quem? Essas aqui, ó, bactéria e árquea, tá? E aqui são os eucariotos. Somos nós, por exemplo, né, todos os outros seres vivos. Então o único grupo que é procarioto são as bactérias. O que que é procarioto? Procarioto é aquele que, eh, o material genético não é envolvido por uma carioteca. Carioteca é aquela membrana nuclear, né. Estão me ouvindo, gente? Ou tá picotando? Como é que tá aí? Então, procarioto, né, não tem, um núcleo,
né, delimitado por membrana, tá, não tem um núcleo verdadeiro, né, porque eucarioto significa, eh, núcleo verdadeiro, né. Eh Não tem organelas membranosas também, né, a única organela que elas vão ter são os ribossomos, porque os ribossomos são responsáveis por produzir proteínas, tá bom? E a bactéria ela tem uma parede celular, observe que na imagem, você tem a parede celular e você tem o quê? A membrana plasmática. E as bactérias elas também têm flagelos, né, os flagelos são para quê? Para o deslocamento, né, se você observar aqui, ó, tá mostrando o deslocamento de uma célula bacteriana, beleza? A constituição da parede celular também é diferente, tanto que acabei de falar que nas arcas a constituição dela é diferente das bactérias, né, das eubactérias. Nutrição das bactérias, né, como é que elas se nutrem? Tudo se nutre do mesmo jeito? Não. Por que que a gente estuda elas? Principalmente porque muitas delas causam doenças na gente. Quem causa doença é quem? Parasita. Todas são parasitas? Não. Então, tipo de bactéria, a maior parte, 90% das bactérias, gente, são benéficas, tá? Só um grupo que deve ser mais estudado no sentido de tentar controlar para que a gente não tenha problemas com infecções, né, porque como eu falei, vírus e bactérias são selecionadores, né, de animais de topo de cadeia, então é o que a gente vai morrer disso, praticamente, né, se não for pelo nosso comportamento, né, gente, dirigindo, né, que nem louco aí, bebe, dirige, se não for por comer errado, né, comer mal, aí morre de doença, de cardiopatias, né, pressão alta, né, se não for por isso, mas na maioria das vezes a gente acaba, morrendo devido a infecções bacterianas e virais, né. Ainda a doença que mais mata, tem a ver com comportamento, tá, não tem a ver com, bactérias não, tem a ver com o comportamento nosso. Então, por exemplo, são doenças, cardiopatias, né. E se a gente pensar em trágicas, acidente de trânsito, tá. Então você vê que tem tudo a ver com a gente, né, com o nosso comportamento, não necessariamente as bactérias. Lembrando que elas são benéficas também, né, se não fosse por elas não existiam, por exemplo, queijos, iogurtes, né, medicamentos, né, e a gente, por quê? Porque muitas bactérias tem um grupo de bactérias que tem a capacidade de pegar o nitrogênio, a gente já viu isso em ecologia, pegar o nitrogênio do ar e fixar, né, as bactérias fixadoras do nitrogênio. Lembrando que o nosso DNA é feito de nitrogênio, ó, bases nitrogenadas. Nossas proteínas são feitas de nitrogênio. Então, se não fossem pelas bactérias, tinha isso, sacou? No alimento, na planta. A gente não comeria a planta. A planta, como que ela consegue? Por causa de bactéria, né? Então, olha a relação aí delas, olha a importância delas, tá bom? Tá quase caindo a nossa aula. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Aí na próxima aula eu falo de nutrição delas, como que, né, as bactérias aeróbicas, anaeróbicas, tá bom? Tá quase caindo aí. Vê se tem alguma pergunta, alguém quer perguntar. Qualquer coisa a gente também pode mandar lá por e-mail, tá? Eu tô à disposição.